Bem, galera, está aqui um pouquinho falando sobre programação visual e MATLAB, que é um conceito provavelmente novo na vida de vocês, e como eu falei, a gente vai dar uma pequena lembrança do MATLAB, que vai ser muito útil, na verdade, quando a gente for entrar realmente na parte visual. Tá? Então é interessante que a gente vá devagarzinho nessas 3 primeiras semanas e depois pegue mais firme na questão mesmo já direto na questão visual, tá? Então, o que a gente vai fazer hoje é ver um pouquinho sobre variáveis, declaração de variáveis, relembrando, sei que todo mundo já passou por isso, tá? Então a gente vai ver variáveis matrizes, a iniciação de variáveis, matrizes multidimensionais, exibição de dados de saída, arquivos de dados, exibição por meio de diagramas, que é o básico para a gente poder transportar isso depois para o meio visual, tá? Então, o MATLAB, tá? Toda variável no MATLAB é uma matriz. Não interessa se ela é um número, ela é vista como uma matriz. Então, sempre o espaço alocado na memória no MATLAB é um espaço alocado como uma matriz. Tá? Elas podem ser vetores quando tem uma única dimensão, tá? Linha ou coluna, e matrizes quando tem mais de uma dimensão. Então, como é que a gente vê a dimensão? Uma matriz. Cada elemento dessa matriz ela é uma n, né, um elemento ij, né? Então, por exemplo, na coluna 1, linha 1, é o A11, tá? E uma matriz m por n significa que i vai de 0 até n, tá? E nas linhas ele vai de m até i, tá? Então, é importante saber que numa matriz m por n, o elemento dimensão, a coluna, que o elemento tem a dimensão j, ele vai de n até j, tá? Então, coluna 1, 2, 3 até n, e as linhas, o elemento i, tá? A, i, que é esse primeiro elemento aqui, ele vai de 1, tá? Até m, então o i varia de 1 até m. Então, o elemento A11 é esse, e o AMN é esse. É importante saber, então, que o MATLAB começa contando de 1. Tá? Ele não começa contando de 0, como outras linguagens. Ok? Isso é importante saber. Então, um exemplo de uma matriz que é, na verdade, um vetor. Tá? O A é coluna e o B é linha. Tá bom? Essa é a grande questão. Ela pode ser, então, coluna, porque ela só tem elementos na coluna, tá? E linha, porque ela preenche os elementos por linha. Ok? Então, isso é relembrando, tá? Para ser muito repetitivo. Matriz linha, matriz coluna. Ok? Então, ele só preenche na linha e só preenche a coluna. Só tem elementos, então, na linha, e aqui só tem elementos na coluna, correto? Só tem elementos na coluna e só tem elementos na linha. A matriz coluna, matriz linha. Ok? Então, vamos lá. O importante é que não precisa de se declarar uma variável no MATLAB. Isso é muito bom. Qual que é a parte ruim? Você não aloca tamanho. Tá? Então ele está sempre alocando um tamanho absurdo para uma variável. Tá? Modo de falar. Mas o importante é isso, é que você sempre inicializa uma variável, tá? Associando ela a um dado, tá? Ou fornecendo com uma entrada qualquer, um teclado, um leitor de um sensor, através de uma porta, né, serial, uma porta USB, ler dados de um arquivo, etc. Tá? Quando eu quero associar dados a variável, é muito simples. Variável é igual à expressão que eu dou para ela. Tá? Vamos ver um exemplo. Imagina aqui que eu vou escrever um programa em que eu vou atribuir, tá, uma expressão a uma variável. O que eu sempre recomendo? Você dizer o que você está fazendo. Né? Isso é uma boa prática de programação. Então, este programa inicial
faz a soma de duas variáveis, tá? Então, A recebe, por exemplo, 40 vezes I aqui no caso é o id imaginário, tá? Então, variável, tem que colocar variável A é um número imaginário real. O número que está na parte imaginária é um número real, tá? Fracionário, na verdade. Qualquer. B, então, vai ser A dividido por 50, tá? Ok? Por exemplo, variável B é uma função da variável A. Posso fazer aqui também C é igual a uma matriz. Olha que interessante, como é que a gente vai escrever a matriz. Se eu colocar 1 espaço 2, eu estou escrevendo uma matriz linha. Se eu quiser transformar essa matriz linha numa matriz coluna, eu vou transpor essa matriz. Uma maneira é essa, tá? Outra maneira é fazer isso aqui, ó, transposto. Outra maneira é usar o ponto e vírgula, tá? Então, isso aqui é um vetor. Tá? Isso aqui é uma matriz, coluna, tá? Então vamos ver o que sujeirinha na tela. Então vamos ver o que acontece aqui. Tá? Em vez de eu rodar esse programa, eu vou copiar para lá, tá? Para a gente poder brincar. Tá? A é esse número aí, tá? B é esse número dividido por 50 e C é a segunda, porque eu dei o mesmo nome, tá? Então eu vou transpor o C. C é igual a C transposto. Olha lá. Correto? Então eu posso preencher uma matriz desta maneira. 1, 2, 3, ponto e vírgula. 4, 5, 6. Tá? Eu posso também fazer ela maior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha lá. Ok? E o interessante aqui é que eu posso pegar elementos dessa matriz se eu escrever dessa maneira. Por exemplo, variável é igual a A. Lembra que é IJ? Então, se eu escrever ali 1,1, eu estou pegando o primeiro elemento dessa matriz. Tá? Repare bem aqui, ó. I e J numa matriz 3 por 3. Então, qual elemento que eu estou pegando? Esse elemento aqui. Então, vamos ver se é isso mesmo. Então, variável, onde que está você? Olha lá, é 1. Correto? Então, é mais ou menos isso. Ok? Então, é muito fácil você atribuir a uma variável a qualquer valor. O interessante também, a gente vai ver, depois dá para você fazer também char, booleano, tá? Mas isso tudo no seu devido tempo. Outra coisa que é muito útil é a gente usar alguns tipos de atalhos, de expressões de atalho, tá? Que é utilizar o incremento, por exemplo. Isso é muito, muito, muito útil. Vou mostrar para você.
vamos imaginar que a gente quer fazer um vetor de tempo, tá? Que eu vou usar, e esse vetor vai de 1 até 100, e o passo que eu vou dar é de 1 em 1, tá? Então imagina, eu vou aqui, criar um vetor de tempo discreto que vai de 1 até, na verdade, o tempo zero, né, que vai de 0 até 100. Se eu fosse usar a maneira anterior, o que eu teria que fazer? Ou até melhor, vou colocar tempo é igual. Eu teria que escrever 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cansei. Tá? Então, quando você tem uma variação pré-determinada e você quer escrever, uma maneira muito simples é falar início, qual o incremento que eu quero fazer e o final. Tá? Vamos ver o que acontece com esse cara aqui? Tempo. Tá lá. 0 a 100. Mas eu não quero ele assim, eu quero ele sempre coluna, tal. Ok. Não tem problema nenhum. Transposto. Ok? Nenhum problema. Isso é muito útil, tá? Então eu posso preencher vários vetores dessa maneira, tá? Imagine que eu quero menor divisão temporal. Eu quero fazer uma coisa menor do que isso. Então é muito simples. Eu vou preencher ele de meio segundo. Tá? Vamos ver o que acontece. Vamos ver quem é o tempo. Olha lá. Tá vendo? Você observa que ele vai preencher de meio segundo. Isso altera o quê? O tamanho da minha variável. Então, eu vou usar duas funções importantes aqui, que é a size, tá? Então, rel size. O que a size vai me dar? Ela vai me retornar a dimensão, tá? Então, vamos ver qual é a dimensão do meu tempo. Foi assim que eu escrevi? Acho que foi. Tá lá. Tem 201 posições, de 0 a 100 de meio em meio, tá? E se eu quiser ver o comprimento dele, ou seja, o comprimento é o maior número de linhas ou de colunas associado, tá? Então vamos ver aqui, ó, como é que eu uso o length. É só isso, tá vendo? O length é o máximo do tamanho de x, então o maior entre número de linhas e de colunas. Então vamos colocar aqui length, com maiúsculo, length, tempo, olha lá, 201. Ok? Então é muito simples a gente fazer esse tipo de utilização, tá? Usando ponto e vírgula para preenchimento. Tá? Outras coisas que são importantes também são algumas palavras-chave, tá? Então, que a gente vai aprendendo aos poucos, né? Uma delas é, por exemplo, eu quero criar um vetor de uns, tá? Então, vetor de uns. Ons. E aqui a dimensão que eu quero, 3,2. Vamos ver o que acontece? Olha lá. Eu posso criar um vetor de zeros. Vetor de zeros. Zeros, 3,2. Então, algumas coisas que facilitam. E eu quero inicializar, por exemplo, um vetor que eu não vou usar naquele instante, eu vou usar em algum momento. Então, eu quero criar uma variável que eu não vou usar aqui, vou usar em outro momento. Então, eu vou criar variável vazio. Tá? É importante, às vezes, para você dar nome. Tá? Variável vazia é essa daí, ó. Não tem nada dentro. Tá? Muito importante. Foi aquilo que eu falei. Agora a gente tem uma série, tá, de variáveis que podem estar associadas a uma função.
é uma função pré-definida no próprio MATLAB. Tem uma zaga dessas funções, vocês já viram lá anteriormente, não precisa ficar voltando, tá? Isso aqui é muito, mesmo só para recordar, tá bom? Vou colocar aqui então algumas que são muito importantes, tá? Algumas que eu já falei, algumas que eu vou colocar. A função zeros, tá bom? Ela é muito importante. Tá? Então, vamos colocar aqui uma 2 por 2, tá? Vamos colocar aqui variável 1, variável 2, é a função uns, tá? Outra que é muito importante que a gente deve usar sempre é a EI, que é a identidade. Olha só que interessante que ela é, vou mostrar. Tá? E a outra, duas que são importantes, que eu falei, é o comprimento, length, e o size, que é o tamanho. Tá? Vamos ver o que acontece com essas variáveis aqui. Variável 1, variável 2, variável 3, a identidade. Ok? Beleza? São coisas que a gente deve usar sempre. Tá bom? Outra coisa importante que a gente pode usar são expressões que você vai entrar pelo teclado. Tá? Vocês vão ver que é muito útil quando a gente vai fazendo visual. Então, a gente vai fazer aqui no estilo antigo. Aí depois nós vamos ver como transportar isso para o caso visual. Então vamos imaginar aqui que eu estou querendo fazer a soma das notas de uma pessoa. Então, a média, melhor. Aquela bobeira. Então o que eu vou fazer? Eu tenho 3 notas. Então eu tenho a nota N1 e eu quero saber qual que é o valor dessa nota. Então eu vou usar input, tá? Depois do input eu vou entrar com a informação que eu quero. Tá vendo aqui, ó? Desculpem. Input. Então aqui é a mensagem que eu quero. Coloco um espaço para não ficar grudado no ponto e vírgula, senão fica muito ruim. Tá? Eu vou colocar um segundo. Entre com o valor da segunda nota. Pode fazer diferente, quem quiser. Claro, pode fazer uma coisa mais bonita. Por exemplo. E total é igual a N1 mais N2 mais N3. Isso tudo dividido por 3. Tá bom? Promete. Então vamos ver o que acontece com esse pequeno programinha. Igual eu falei, eu não posso usar aquele F9 porque o meu é segunda função. Nunca funciona. Entre com a primeira nota. 10 com a segunda nota. 9 com a terceira nota. 4.5. Ok? Vamos ver quanto que é o total? 7.83. Ok? Bem simples. Bem tranquilo. Ok? Vocês viram ali que eu utilizei, né, a entrada de dados e para mostrar na tela eu fui lá e coloquei simplesmente o nome da palavra, né, da variável, né, total. Existem algumas maneiras da gente melhorar isso. Tá?
Então, se eu quero mostrar 2 casas, 3 casas depois da vírgula, se eu quero em notação científica e tal, eu vou usar a função format. Tá? E se eu quero mostrar um resultado, independente de como eu coloquei, né, o formato dela, é muito bom usar a função disp. Tá? E se eu quero um pouco mais de requinte, se eu quero colocar alguma coisa no meio de uma frase, por exemplo, eu vou usar fprintf. Tá? São as 3 formas mais comuns de se fazer a exibição na tela. Ok? Então vamos ver aqui primeiro a função format. Help format. Ela vai me dar os tipos, tá, de formato que eu vou colocar. Tá? Short, tá, são 5 dígitos, long 15 dígitos, tá? O short com E, tá? São 5 dígitos, só que ele vai usar aquela notação de engenharia, tá? Long E também, ok? Então, vou dar um exemplo para vocês. Por favor, né? Vocês deem um help, leiam, tá? Isso aqui é só uma revisão mesmo, para passar uma lista de exercícios para vocês estudarem um pouco, tá? Então, vou imaginar aqui que eu vou colocar format long, tá? E eu vou fazer A é igual a 100 dividido 500, tá? Coisa bem simples. Aqui o meu A tá lá, tá? Ele é tão grande que ele usou a notação, né, com notação científica. Eu posso obrigar ela a ficar fixa, tá? Eu posso também aproximar para o maior inteiro, tá vendo? O menor inteiro, na verdade. Eu posso fazer compactar, tá? Etc, etc. O que eu quero que vocês verifiquem é qual a melhor maneira de você fazer, tá, a apresentação. Então, por exemplo, se eu colocar format short e der o mesmo A, olha lá, ele vai usar só 5 dígitos. Aqui, tá? E por aí vai. Tá? Como é que funciona o DISP, por exemplo? Tá? Então eu tenho A é igual de 1, de 1 até 10. Tá? Esse é o meu A. Eu quero mostrar o 5º elemento de A, tá? O DISP. O 5º elemento de A é... Olha o que acontece. O 5º elemento de A é... Isso não fica... Ó, esqueci de colocar o 5º elemento, né, gente? Vocês me desculpem aqui, mas eu dei barbeiragem. O 5º elemento. Né? Então, vamos lá. É o número 5. Tá? Só que tá vendo? Ele não fica muito elegante. O DISP eu consigo escrever na tela, mas não necessariamente associar a um valor. Como é que eu posso fazer isso? Existem algumas maneiras. Tá? Uma dessas maneiras é eu fazer uma expressão. Tá? Então, por exemplo, eu posso escrever frase assim, o 5º elemento de A é espaço, e aqui eu vou acrescentar uma coisa utilizando uma função muito boa, que é o numérico toString, tá? Da posição 5. Vamos ver o que acontece? Aí, em vez do DISP isso daqui,
Vou colocar disp frase. Vamos ver se eu não fiz besteira. É sempre possível. Se eu não fiz besteira, vai dar certo. Olha lá, quinto elemento de A é 5. Isso é uma maneira de você colocar. Outra maneira de você colocar é usando a função fprintf, que eu vou mostrar. Sempre lembre, use o help, tá? Eu não vou ficar ensinando muito, não. Eu quero que vocês deem uma leitura assim, porque é muito simples. Tá vendo? O nome toString está aqui. Vamos aproveitar aqui o fprintf. Help fprintf. Olha como é que ele é muito simples. Tá? Eu vou colocar a minha mensagem. Tá? E dentro da minha mensagem, eu vou colocar o elemento que eu quero. Só que eu vou indicar no meu elemento o tipo de formatação que eu quero. Tá bom? Então vamos ver aqui. Na verdade, não é nem um equívoco, não. Eu não queria usar primeiro o fprint, não. Eu queria usar primeiro o sprint. Tá? Porque o fprint eu vou depois usar para manipular coisas de arquivo. Tá? Então, deixa eu modificar um pouquinho aqui para não fazer besteira com vocês de cara. Adiantar coisas que não é para adiantar agora. Tá? O sprint f é a mesma coisa do outro, tá vendo? A mesma coisa. Só que eu consigo dizer para ele qual é o tamanho das coisas que eu quero colocar. Tá? Então, por exemplo, se eu utilizar f, é ponto flutuante, 15.5 significa que eu vou apresentar 15 pontos antes da vírgula e 5 depois da vírgula, tá? No caso ponto. Tá? Se eu usar G, significa notação científica. Ok? Bom, se ele for um número racional maior do que 3, acho que até 5, 4 casas, aí ele vai colocar em notação científica. Né? O D é um número inteiro e o S é uma string. Tá? Se eu quero colocar, tá vendo, uma matriz, eu vou colocar dessa maneira aqui, D, o número, e depois também de novo asterisco D. Então eu vou poder colocar, tá vendo, o X no meio deles, a porcentagem D significa que ele é um inteiro, tá? Então, por exemplo, eu posso manipular a frase aqui dentro, colocando os valores. Então, eu vou mostrar como é que ficaria aquele outro lá, usando esse caboquinho aqui. Tá? Então, vamos ver aqui, disp, em vez de frase aqui, vamos comentar isso daqui, eu colocaria assim, ó, sprint f, tá? O quinto elemento de A é, e aí, por exemplo, como ele é um inteiro, eu vou colocar D, ok? Fecho, vírgula, aí eu vou colocar o elemento A5. Pronto, fechei o disp. Tá vendo aqui? Ó, ele fica com a marcação embaixo de qual que eu estou fechando. Então, eu fechei aqui, fechei aqui, fechei aqui. Tá? Vamos ver o que acontece com esse cara aqui, se eu não fiz nenhuma besteira.
Olha lá, o quinto elemento de A é 5. Tá? São essas maneiras para a gente apresentar. Ok? A última parte, não menos importante, é como que eu vou salvar arquivos de dados. Tá? Duas maneiras. Se eu quero salvar, save. Se eu quero carregar, load. Tão simples quanto possível. Tá bom? Então imagina agora que eu quero guardar 3 variáveis no arquivo. Tá? Então, eu vou colocar A igual, por exemplo, um número aleatório, tá? Uma matriz aleatória, distribuição normal, 100%. Tá? O meu B é uma matriz de uns, 100%. O meu C é uma matriz identidade, 100%. E eu fiz lá minhas contas e tudo e tinha que salvar essas 3 variáveis. Então eu vou colocar save variáveis e eu vou colocar A, B, C. Certo? Correto? Vamos ver se é isso mesmo. Aqui está falando os tipos de variáveis que eu posso colocar. Tá? Vamos ver aqui um pouquinho do doc, do save. Beleza? Para quem precisar de ver lá. Então vamos ver. Vou deixar isso aqui, né? Para não atrapalhar. Aqui. Vamos ver o que aconteceu aqui. Vamos dar aqui um dir. Vamos ver se ela está aqui. Ó. Aqui, ó. Variáveis. Aqui, variáveis. Dir é de diretório, tá? Estou descrevendo o que tem no diretório. Tá aqui a função variáveis. Tá bom? Aí o que eu vou fazer agora? Clear all. Então, rules. Quem que eu tenho aqui? Ninguém. Tá? Não tem nenhuma variável. Correto? Vou dar um clear aqui. Agora eu vou dar um load variáveis. Vamos ver quem são os rules agora. Olha lá. A, B e C. São as variáveis 100% cada matriz, tá? Aqui tem essa são double. Okay? Vamos ver se é aquele A lá mesmo. Aí, aleatório. B, uma de uns. E C, a identidade. Que dá pra ver que, né, se eu subir ela aqui, vai dar a identidade. Tá bom? Ok? Muito simples. Esse é o método mais fácil para se salvar e é o que a gente vai utilizar. Tá? Muito simplesinho mesmo. E agora a gente vai ver um pouquinho de como é que a gente faz gráficos, tá? Que são os diagramas. E aí também eu vou pedir para vocês explorarem um pouco disso. Tá? Eu vou passar exercícios, vocês vão fazer gráficos, vão entrar coisas pelo teclado, com variáveis que eu vou mandar, tá? Etc. Eu vou mandar um arquivo de variáveis para você fazerem, tá? Alguns plots, etc, etc. Tá? Então, vamos ver alguns exemplos assim, devagar, um a um, tá? Então, imagine que eu vou fazer um plot, tá?
Lembre-se que agora é só recordação, depois a gente vai ver como implementar isso lá no visual, tá? Aqui é só mesmo para vocês manipularem um pouquinho. Então eu vou fazer um plot de tempo, né? Vezes um valor aleatório de som, por exemplo. Você está pegando uma pessoa cantando e aí eu peguei uns dados, tá? Então eu vou fingir que é isso. O meu tempo ele vai de 0, uma taxa de amostragem de 0,5, tá? Até 10. E eu vou fazer um vetor aleatório aqui, tá? Que é a leitura do sensor, que ele é aleatório do tamanho do tempo, para a gente não fazer coisas diferentes, porque eu só posso plotar duas coisas da mesma dimensão. E aqui eu vou fazer um plot tempo, vírgula, leitura. Ok? Vamos lá. É isso. Tão simples quanto possível, vocês já viram isso. Se quiser manipular esse cara, vocês podem manipular ele a partir do plot edit, tá? Edit plot aqui. Ele vai entrar numa área de edição e vocês podem editar o que vocês querem. Correto? Colocar a fonte de X, se é linha, tá? O tipo, tá? Bar, área, str, tá bom? Como ela é discreta, eu posso colocar aquela desse tipo, tá? Ou desse tipo que é melhor, ligando, né? Você vê que ele é um sinal discretizado, tá? Eu posso aumentar o tipo de linha, posso aumentar o tamanho do traço, ok? Isso tudo, por enquanto, é aqui. Tá? Depois nós vamos ver que isso aqui é um objeto e nós vamos aprender a como manipular isso, tá? Por enquanto eu quero que vocês só mexam nesse tipo de coisa, tá? Vou sair aqui da edição. Então o que eu vou mandar para o exercício para vocês fazerem é exatamente fazer algumas avaliações, tá? Sobre isso que a gente viu até agora, como plotar, tá? Então vocês podem ir aqui também no start aqui e nos toolbox, tá? Que tiver aí no de vocês, olharem um pouco o que tem disponível, tá? Vocês podem também ver o que vocês têm de ferramentas, tá? O Command Story, tá? O arquivo, Workspace, tá? O editor, como alterar o PF para ficar onde vocês querem, tá? Vocês darem uma buscada boa nas coisas aqui, tá? Ver o que tem disponível na web, etc, etc. Tá? O importante nesse momento é vocês irem relembrando mesmo, tá? Nada mais do que isso não. Então, por exemplo, vou dar um help plot, vou entrar aqui no doc do plot e aqui dá para vocês verem, tá? O que tem de básico, tá? Box, bar, line, etc. Tem as ferramentas de plot, tá? Dei uma procurada, tá? Tente verificar como é que faz essas coisas, para que quando a gente for tratar lá dos objetos, você já tenham conhecimento mais ou menos do que rola aqui, tá? Uma dica, igual tá aqui, usar a função hold para botar mais de um, tá? E coisas que vocês já viram, então eu não quero ficar repetitivo não, que vocês já viram isso em programação, isso aqui é só uma lembrança mesmo, porque na outra semana a gente já tem que estar relembrado mais ou menos de como é que funciona o MATLAB, tá? Nesse momento é isso. Vou mandar a lista de exercício e divirtam-se. Ok? Bye bye.